Hoje eu estou com algumas pessoas aqui no consultório que trouxeram algumas perguntas do dia a dia, coisas difíceis no dia a dia que complicam a comunicação, mas que podem ser discutidas e talvez nós tenhamos algumas soluções para essas questões. A primeira delas é: como falar bem ao telefone? Olha, telefone hoje, cada vez mais as pessoas estão deixando de lado. Tem pessoas que nem usam o telefone ao longo do mês e só trabalham com texto, WhatsApp e por aí vai. E é uma coisa normal, mas em alguma situação nós precisamos falar ainda ao telefone. E como que nós fazemos isso? Você sabia que existe etiqueta ao falar ao telefone? Quando a gente fala em etiqueta parece que é criar uma formalidade, mas não. Existe uma série de cuidados que você pode tomar para que a outra pessoa não se sinta invadida. A primeira delas é sempre observar o horário que você vai ligar para alguém. É horário de refeição? Não ligue. A gente não sabe que horas que o outro almoça ou janta, mas mesmo assim nós podemos ter a ideia de que nem muito cedo, tirar a pessoa da cama é horrível, falar na hora, resolver questões profissionais no momento que é um momento de refeição, de hora de almoço, entre meio-dia até 1h30, talvez 2 horas. 2 horas é meio muito. E à noite. Esse limite de ligação à noite é muito importante, especialmente se você é chefe e mesmo assim você sente que você tem que resolver coisas que não deram para resolver durante o dia, você vai lá e se sente na liberdade de ligar para o seu funcionário para tirar alguma dúvida. Em relação à noite, existe limite para um horário de ligação à noite? Claro, não interessa o cargo que você ocupe, você pode ser o CEO de uma empresa, você tem que respeitar o horário que seus funcionários estão usufruindo das horas que restam da sua vida pessoal. E isso é muito importante. Acho que essa é uma das formas de respeitar o outro. Não invadir o momento em que a pessoa já não está trabalhando. Saber que ela tem aquele momento para fazer o que ela quiser e resolver dentro do horário de trabalho as questões, seja por telefone ou até mesmo por WhatsApp. No WhatsApp, hoje o assunto não é o WhatsApp, mas deve se respeitar muito. Qual é o direito que nós temos de mandar uma mensagem para resolver alguma coisa no horário que a pessoa não precisa trabalhar? É um cuidado que nós devemos ter. Em relação a outro ponto na ligação, ou seja, no falar ao telefone, tem a ver com uma pergunta inicial, que parece meio sem lógica, mas ela resolve muita coisa. Ligar e perguntar imediatamente: você pode falar agora? Você pode dizer assim: mas por que eu vou fazer uma pergunta dessa? Se a pessoa atendeu, é porque ela pode falar. Depende, porque você pergunta isso e você dá a chance da outra pessoa falar sobre o que nós vamos falar. Isso demora ou não demora? Por quê? Essa introdução de uma conversa, ela já possibilita esse ajuste de tempo. Se for uma conversa rápida, talvez a pessoa possa falar naquela hora, mas se for uma conversa mais demorada, ela também se sente na liberdade de dizer: podemos falar sobre isso mais tarde? Pronto. Isso já resolve metade dos problemas das ligações ao telefone. Muito bem, aqui existe um outro cuidado que é o seguinte: tem pessoas que adoram bater papo no telefone e tem pessoas que detestam. Quem me conhece no meu dia a dia sabe, eu detesto falar ao telefone porque eu não tenho muito tempo disponível para bater papo e o telefone não é alguma coisa que eu me sinta relaxada para conversar, papear. Já teve esse tempo, hoje eu não usufruo mais. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de falar. Gosto, mas eu não gosto de sentir que eu estou perdendo tempo numa ligação. Portanto, para as pessoas que gostam de falar ao telefone, tem que ter aí mais uma pergunta, uma autopercepção. Será que o que eu vou falar interessa nesse momento para a pessoa que vai me ouvir? E o quanto que eu posso falar? Não dá para falar achando que a pessoa tem todo o tempo do mundo para ouvir, mesmo que seja uma conversa informal, um bate-papo com amigos. Você tem que saber que essa ligação, ela se encaixa no momento do dia
e que essa pessoa pode ter muitas outras coisas. E uma ligação, ela acaba ocupando o tempo da outra pessoa. Portanto, veja bem, falar ao telefone é uma arte, é cuidar da quantidade de informação que se precisa dar, associando ao momento certo, ou seja, preciso falar alguma coisa, escolho o momento certo. Por cima, me certifico se é de fato o momento que a pessoa pode falar. Isso torna uma conversa mais satisfatória e mais fácil de ser administrada com leveza, porque não existe nada pior do que a pessoa tagarelar do lado e você não conseguir fugir da ligação. E aquela ligação se torna quase que uma tortura e pouco produtiva. Tem mais um aspecto que eu quero pontuar aqui em relação à eficiência de um telefonema, que é sobre a atenção de quem ouve. Se ao ligar você tem que tomar uma série de cuidados, ao receber uma ligação também. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu recebi uma ligação, eu falei, eu vou ver do que se trata. E era uma ligação de telemarketing. E eu me propus a não desligar o telefone. Quando eu atender, já procuro não atender, mas se eu atender uma ligação de telemarketing, eu vou pelo menos dar um conforto para a pessoa que vai receber um não e se colocar no lugar do outro, porque essa pessoa está ali numa batalha de fazer as ligações diárias que ela tem que fazer, não consegue e ainda por cima existe muita grosseria no trato com alguém de telemarketing. E como é que essa pessoa no final do dia ela se sente? Arrasada, deprimida, não conseguiu cumprir o papel dela, a meta dela e ainda por cima, muitas vezes se sentindo humilhada por toda a forma como foi tratada. Bom, eu tentei falar, olha, eu te agradeço, não tenho interesse no momento e tal. E aí a pressão dentro de casa, é telemarketing, desliga. Sim, nós podemos desligar, mas nós podemos achar uma forma de não ofender quem está do outro lado. Respeitar esse trabalho que é feito com muito suor, com muita dificuldade. E cá entre nós, eu acho que ainda é melhor do que falar com robô. Então vamos levar em consideração esse ajuste fino. E no papel de ouvinte ainda nós temos que levar em consideração um outro elemento que é a atenção. Ou seja, se eu atendo uma ligação, eu me dedico a ouvir ou vou fazendo outras coisas, olhando o celular, o computador, olhando outras coisas sem dar a atenção devida para o que está sendo dito. Nós hoje sofremos um momento de desatenção profunda, porque nós vivemos com muitas informações, nós estamos conectados em muitas coisas ao mesmo tempo e isso faz com que nós sejamos menos produtivos na comunicação, especialmente porque nós temos dificuldade em ouvir, dificuldade em reter a informação, porque nós não ouvimos aquela informação com atenção e não fazemos nada com aquilo que nós ouvimos, ou seja, tem um lixo maior do que esse? Não tem, quer dizer, nós temos que mudar isso, criar uma forma de nos tornarmos mais eficientes para que a vida seja mais fácil para quem fala e para quem ouve. Um outro ponto importante é que muitas ligações são de aspecto pessoal, na nossa vida, do dia a dia mesmo, mas uma grande parte delas é profissional. E muitas reuniões são feitas por calls, ou seja, essas reuniões por telefone, elas ganham cada vez mais a atenção dos grupos nas empresas e nós precisamos saber como se preparar para participar de uma reunião por telefone. Você se prepara? Ou simplesmente se vai de corpo e de orelha presente? Não, nós precisamos ter bem claramente o que vai ser conversado. Eu, por exemplo, tenho aqui algumas fichinhas, eu gosto muito, esse tamanho de ficha, aliás, é de propósito, porque você cria o hábito de colocar teu pensamento de forma objetivada, ou seja, já coloco um roteiro, gosto de colocar 3 pontos principais daquilo que eu gosto e pretendo falar, e em cima disso vou desenvolvendo meu raciocínio. Lógico que eu não preciso ficar presa nesses 3 pontos, mas eu preciso necessariamente saber que eu me preparei para entrar numa reunião. Não dá para ser amador.
A grande questão é que a comunicação, nós falamos desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. E tem ainda quem fale dormindo, diz que eu falo dormindo. Mas veja, é algo tão automático que quando nós trazemos a consciência, nós nos tornamos muito mais produtivos. Se preparar para facilitar o processo da compreensão. Isso, numa reunião, é saber pautar, saber, qual que é o assunto, vai participar de uma reunião por telefone ou mesmo presencial. A pergunta é sobre o que nós vamos conversar, ter bem claro o objetivo da sua participação para que você possa se preparar, pelo menos em 3 tópicos principais, você dá conta do recado e vai fazer uma ótima conversa produtiva também. Uma outra pergunta que os meus convidados me trouxeram aqui, e é bem interessante, eu já aprendi muita coisa, já sei várias dicas sobre como usar a comunicação de forma mais eficiente, mas como colocar isso em prática? Muito simples. Primeiro, hábito, ter o hábito de usar aquilo que você aprende e não só o aprende, mas apreende, o que você traz para a sua vida de forma consistente. E esse é o poder do hábito de trazer o exercício diário para que ele se fundamente como uma nova habilidade. A nova habilidade não é construída só porque se entendeu, é bom respirar de forma correta, é bom, e aí não pratica, se torna um teórico da respiração, nunca vai respirar de forma correta. Eu lembro de uma cliente minha, uma maravilhosa empresária, ela ficava muito nervosa para falar, muito nervosa, e foi dar uma palestra em São Paulo, e ela precisava muito ter controle do momento inicial da apresentação, porque dava um branco nela, ela ficava realmente mais nervosa do que a média das pessoas. E uma das técnicas que talvez você já tenha me ouvido falar a respeito é a importância, sim, de saber respirar, porque mais do que um ato automático, a respiração nos conecta com o nosso sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, especialmente pelo medo, e destrava toda essa estrutura que se arma antes de falar em público. Portanto, eu ensinei todo um passo a passo para ela prazerosamente respirar na noite anterior, a fala que ela iria ter, chegando no hotel, respirando. E ela sabia fazer isso muito bem. Só que a preocupação dela era saber racionalmente como respirar. Não funciona. Nós precisamos trazer para a prática a vivência das coisas. Eu posso saber tudo sobre a fisiologia da respiração, a musculatura envolvida, toda a quantidade de ar, uma série de coisas que são informações racionais, elas ilustram o que de fato acontece. Quando uma criança nasce, não precisa vir um professor ensinando ela a respirar, porque ela vai se apropriar dessa vivência do respirar. Nós somos seres que vamos automatizando as nossas funções, ainda bem, porque nós temos que saber operar muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando nós trazemos para a consciência, nós podemos observar aquilo que nós fazemos e podemos corrigir e melhorar aquilo que nós estamos fazendo de forma equivocada. Portanto, não adianta nada saber as coisas na teoria sem vivenciá-las na prática, porque a comunicação é um campo prático, é um campo em que você se põe a falar e tem que se perceber falando. Se isso não acontecer, você pode se tornar um teórico da comunicação. E aí não adianta nada, porque você não vai conseguir trazer grandes mudanças para o seu dia a dia. Quais são os elementos chaves para se falar bem? Preste atenção, então, você que me fez a pergunta. Primeiro, se preparar, ou seja, o que eu vou falar tem que estar muito conectado com o como eu vou falar. Esse como eu vou falar traz elementos que são habilidades pessoais. Ter uma boa voz, não dá para falar com a voz de qualquer jeito, falar para dentro, não se preocupar com a clareza do som. A voz é essencialmente importante, eu já tratei desses assuntos e ainda vou tratar desse assunto muitas vezes nos meus vídeos, mas é um dos elementos que precisa sim
ter a atenção de quem fala, para que quem ouve também possa ter essa sensação de agradabilidade e de entendimento mesmo. Outro elemento é a clareza. Se eu falo com a boca fechada, se eu não articulo bem as palavras, se eu vou falar palavras que no português são extensas, a palavra desenvolvimento, não dá. Tenho que pronunciar todas as sílabas das palavras para que elas tenham clareza e sejam também facilmente assimiladas. O outro aspecto é a fluência. Não dá para falar com tô aqui falando, mas fico pensando no que vem depois. Já vai. Pensamento, palavra, ação. E a fluência é um elemento que estabelece o ritmo. E o ritmo mantém o interlocutor ligado ao que está sendo falado. Ou seja, se eu falo e começo a encher de né, tá, ou qualquer outro vício de linguagem, isso empobrece muito a fala e também empobrece o relacionamento, porque é algo que distancia o ouvinte e a pessoa às vezes nem percebe que esses ruídos acabam travando a comunicação. Portanto, o falar bem é a junção harmoniosa do o que falar com o como falar e colocar em prática tudo isso no dia a dia, simplesmente com atividades que favoreçam a situação mais formal, digamos, você tem uma apresentação em público e você vai treinar isso para a apresentação em público? Não, você vai treinar isso com as pessoas do seu convívio diário e em todo o seu dia você tem N possibilidades de se tornar um grande comunicador. Não perca, aliás, nenhuma oportunidade para falar e para falar muito bem. O meu convite é trabalhar com atenção. A atenção favorece muito o ato de comunicar, porque a comunicação só acontece no momento presente. O que eu estou falando, eu tenho que ter controle agora. Não adianta eu ter controle depois. É o aqui, é o agora.